Guilherme se machucou ainda no primeiro tempo da partida do Santos contra a Ponte Preta e, por tabela, trouxe a Fábio Carille um grande problema. O técnico santista tem agora uma dor de cabeça. Quem ele vai escalar para substituir Guilherme e como ele vai armar o time do Santos para evitar que a equipe perca poderio ofensivo que já não é dos melhores. Vamos falar sobre os números do Guilherme, vamos falar sobre o desafio que o Carille tem para as próximas partidas e vamos falar também, já projetando algumas coisas, porque se o Carille tem por um lado um problema, ele pode ter aí na sua mão, passando agora, em razão da triste lesão do Guilherme, uma janela de oportunidade para encontrar algo para fazer algo que ele ainda não fez nesse ano, que é uma espécie de variação tática, tentar encontrar uma outra forma do Santos jogar. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora nesse vídeo, mas antes alguns recados. O primeiro, na verdade, eu não poderia deixar de dizer nesse vídeo que o jornalismo esportivo está mais triste nessas últimas horas. No intervalo de menos de 24 horas, nós perdemos Silvio Luiz, Antero Greco e o Apolinho Washington Rodrigues. O jornalismo esportivo está mais triste, o jornalismo esportivo está agora um pouco mais vazio. Apolinho, que um comentarista brilhante que criou expressões como os arquibaldos e os geraldinos das pessoas que ocupavam a geral do Maracanã e as arquibancadas do Maracanã. Ele que tinha uma capacidade de prever situações, como naquele gol do Flamengo contra o Pet, em que ele diz: São Judas Tadeu acaba de chegar ao Maracanã, São Judas Tadeu, padroeiro do Flamengo, e aí sai aquele gol antológico do Pet. Antero Greco, um palmeirense que ao lado de Paulo Soares, o amigão, moldou um formato de um programa continental da ESPN, o Sport Center, trouxe leveza e formou uma das maiores duplas que eu já tive o prazer de ver. Dei muitas risadas com Antero Greco e amigão, o Paulo Soares, que moldaram uma geração, moldaram a minha geração, né, especificamente, e Silvio Luiz, que fez um tipo de narração irreverente, disruptiva, um jeito cômico, mas com muito conteúdo, pelas barbas do profeta, olho no lance, Silvio Luiz também, uma lenda. Então o jornalismo esportivo está mais triste nesses últimos dias, nessas últimas horas, porque três gigantes da comunicação, três gigantes do segmento que eu mais amo do jornalismo, apesar de não exercer essa profissão neste momento, não seguir neste ramo. Que Deus abençoe as famílias, os meus sentimentos a todos os amigos e familiares do Apolinho, do Antero Greco e do Silvio Luiz, e que os profissionais que ficam nesse momento possam honrar o legado desses três gigantes da comunicação. No mais, pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar essa gravação, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar o que você acha dessa lesão do Guilherme e o que você pensa que o Carille precisa fazer para suprir a altura, a ausência do principal jogador do Santos, ao menos no sistema ofensivo, porque para muitos o Gil é o melhor jogador do Santos até o momento na temporada de 2024. Mas vamos lá. Por que o Guilherme a lesão do Guilherme é um problemaço para o Carille? Bom, eu vou colocar aqui na tela para vocês uma arte que o SofaScore publicou ontem. E o Guilherme é simplesmente o maior garçom e o líder em participações para gols na Série B. Participações para gols, você inclui aí nessa lista a soma entre gols e assistências. O Guilherme tem em 5 jogos 2 gols, 3 assistências. Portanto, 5 participações para gols em 5 jogos. Um número irreparável, um número irretocável. Além disso, ele participa de um gol a cada 79 minutos. Portanto, nessa Série B, ao longo de um jogo, qualquer momento de um jogo tem uma participação do Guilherme. São 9 finalizações com 4 no gol, 6 passes decisivos em 5 jogos, pela média superior a um passe decisivo por partida, e 3 dribles certos nessas 5 partidas. É claro que a métrica do drible é um pouco diferente. O Guilherme é um jogador que às vezes coloca a bola na frente para apostar a corrida com o seu adversário, e isso para muitos não é considerado um drible, mas pelo menos na métrica do SofaScore, 100% de aproveitamento. Tentou 3 dribles, acertou 3 dribles. E aí eu fui olhar os números do Guilherme em relação ao elenco do Santos. E eu descobri que, por exemplo, ele é o terceiro do time que mais finaliza, com 1,8 chutes por jogo. O Pedrinho e o Patati têm 2 finalizações por jogo. Ele é o terceiro que mais acerta chutes no gol,
0,8 finalizações corretas no gol por partida. O Pedrinho tem 2, as 2 no jogo contra o Avaí, que ele jogou aquela partida, e o Furt tem média de 1 chute certo por gol. O Guilherme aparece em terceiro. Ele é o segundo do elenco, o Guilherme, em passes chaves por jogo. 1,2 por partida. O passe-chave é aquele que cria uma grande chance de jogo, uma grande chance de gol, perdão, e então o Guilherme é o segundo neste quesito. E quando a gente vai olhar os números mais amplos do Campeonato Brasileiro como um todo, da Série B, o Guilherme é o 14º jogador entre todos os atletas dos 20 clubes da Série B que mais acerta finalizações. Portanto, ele está ali num top 15 dos jogadores que mais acerta finalização. Além de ser o principal garçom, o jogador que mais deu assistências, 3 nessas 5 rodadas de Série B. Então, isso por si só já mostra que é uma perda considerável para o time do Santos. Sobretudo se nós considerarmos que na coletiva pós-jogo da vitória do Santos contra a Ponte Preta, o Fábio Carille confirmou que o Pedrinho e o Furt seguem fora da partida contra o Brusque. E o Pedrinho foi deslocado para a direita justamente porque o Guilherme não estava dando brecha para ele jogar. Mas vamos nos lembrar que o Pedrinho é originalmente um jogador de ponta esquerda. Então o Pedrinho não pode ser uma opção nem para o Guilherme e nem para o Otero, já que tem muita gente pedindo a saída do Otero do time titular. Então isso por si só já é um problema. Mas a situação se torna ainda mais dificultosa, digamos assim, quando a gente tem visto que quem entrou ontem no lugar do Guilherme foi o Patrick. E as atuações do Patrick com a camisa do Santos até este presente momento têm sido lamentáveis. Ainda que ontem tenha sido a menos pior das 3, eu não posso dizer que foi a melhor atuação. Vi um Patrick muito medroso, passando muito a bola para trás. Inclusive aqui, se você for ver, por exemplo, nas interações, o Guilherme deu 2 passes para o Morelos. O Patrick entrou aos 37 do primeiro tempo e não deu nenhum passe para o Morelos no jogo inteiro. Ou seja, ele não deu sequer um passe buscando a referência. Também não deu nenhum passe para o William Bigode, que depois substituiu o Morelos. E o Patrick, por exemplo, deu 3 passes para o Rainer, que entrou na lateral esquerda. Ele deu 5 passes para o Escobar, que esteve em campo antes do Rainer entrar. E o Patrick deu 2 passes para o Joaquim. O que esses números nos mostram? Que o Patrick deu 3 com 5, dão 8 mais 2 são 10. 10 passes ou para o lado ou para trás, quase sempre para trás. Se nós imaginarmos que o ponta esquerda joga sempre à frente do lateral esquerdo. E ainda deu 2 passes para um zagueiro. Então um jogador que fisicamente, né, no estilo de jogo, já é completamente diferente do Guilherme. O Guilherme é um jogador que vai buscar a linha de fundo, que vai buscar jogada individual, que vai cruzar uma bola, que vai ser lançado para atacar o espaço e finalizar na saída do goleiro, para postar corrida com o lateral, para postar corrida com o zagueiro. O Patrick é um jogador de mais cadência, de passe, mas ainda assim muito aquém do que se espera, do que o Patrick já demonstrou e do que o Patrick deve mostrar pelo custo que ele tem, porque os valores envolvidos na compra do Patrick são vultuosos. Então, o Santos já pode ter logo de cara uma mudança de estilo. E aí, nesse atual sistema do Santos, em que o Santos tem muitos jogadores burocráticos, e assim eu quero dizer, um time que tem pouca inventividade, que tem pouca qualidade para fazer algo de diferente, para mudar um contexto do jogo, tirando o Guilherme, você agrava ainda mais esse problema. E aí esse problema se torna ainda mais considerável se nós nos apoiarmos na atual fase do Patrick, que até agora não entregou absolutamente nada. Então, vamos ver o que o Carille pode fazer. E aí eu quero passar para a parte final desse vídeo para falar eu enxergo uma janela de oportunidade para o Carille escolher um esquema que possa ser diferente. Por que não um 4-4-2? É claro que ele pode fazer o seguinte, passar o Otero da direita para a esquerda, faixa do campo onde o Otero já jogou na sua carreira, deixar o Patati pela direita e manter o 4-3-3, o 4-2-3-1, com Juliano, Otero de um lado, Patati do outro e o Morelos na frente, mas o Carille tem uma oportunidade de montar um 4-4-2, né? Por exemplo, muita gente está dizendo que o rendimento do Morelos pode ser potencializado se ele jogar, ao invés de jogar com 2 pontas e ele centralizado, jogar num esquema com 2 atacantes e o Morelos funcionando como uma espécie de segundo atacante, como ele jogou muitas vezes no Rangers da Escócia. Então, por exemplo, colocar William Bigode junto com o Morelos. E aí você pode colocar João Schmidt, Pituca, Juliano e o Otero fazendo
uma meia ponta, né, saindo da direita por dentro para abrir o corredor para o Sherman passar, para se associar ao Juliano para o Santos tentar ter mais volume de jogo e colocar ali dois jogadores de frente, Morelos e Bigode, que podem se alternar, ora um faz a referência, ora o outro sai, indo se revezando. O Santos mudaria o seu estilo de jogo, não teria mais tanta velocidade no ataque. William e Morelos já não são jogadores de muita explosão, mas o Carille ganha uma oportunidade de montar um 4-4-2. Talvez eu enxergo, apesar de ter proposto isso, eu não acho que isso vai acontecer, não porque eu acho que o Carille não teria coragem, ou porque o Carille não teria esse repertório tático, mas é porque a gente sabe que o William Bigode, já com seus 38 anos, tem tido a sua minutagem caindo, a sua minutagem vem caindo nos últimos anos. É um jogador que já não aguenta jogar 90 minutos há algum tempo. E ao escalar Morelos e Bigode juntos, não tendo o Furt, o Carille ficaria sem uma opção para o banco de reservas, já que nós temos visto o Enzo rebaixado para o sub-20 e não dá para contar, por exemplo, com o Bruno Marques. Acho que é uma carta totalmente fora do baralho e isso é uma decisão acertada, porque não tem condição do Bruno Marques jogar no Santos. Mas eu propus apenas uma ideia aqui. Acho que o Carille tem agora, o Santos que joga contra o Brusque no domingo às 11 horas, tem essa quinta-feira, tem a sexta e tem o sábado para preparar o time. É tempo mais do que suficiente para ele armar o time do Santos. Fato é que a gente torce para que a lesão do Guilherme não seja grave, porque os números mostram. O Guilherme é fundamental nesse time do Santos, é um dos poucos jogadores capazes de desequilibrar e de resolver os jogos da equipe do Santos, e a gente torce, portanto, para que a lesão não seja tão grave, para que ele não desfalque o Santos, porque o Santos pode sofrer ainda mais na parte ofensiva sem a presença do seu principal jogador do ataque nessa temporada. Essa é a minha opinião. Eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Concorda comigo? Não concorda? Diga aqui nos comentários o que você achou, quem você escalaria, como você escalaria o time do Santos e o resto você já sabe. Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo, fale do canal Filho de Peixe para os amigos, me ajude a chegar o quanto antes aos 5.000 inscritos. E mais uma vez, deixando aqui as minhas condolências, os meus sentimentos às famílias e os amigos mais próximos e todos que já trabalharam com essas três lendas do jornalismo esportivo. Apolinho, Silvio Luiz e Antero Greco. Descansem em paz e que o jornalismo esportivo daqui para frente possa honrar o legado gigantesco que vocês deixaram para todos nós que somos jornalistas e para todos que sonhamos um dia em exercer a profissão de um jornalista esportivo. Descansem em paz e que Deus os receba na sua mais absoluta misericórdia. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.